Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 19, 20 e 21. 3 versículos para a nossa reflexão nessa tarde, muito gostosa, muito abençoadora, e eu não tenho dúvida, Deus está aqui para falar para mim e para você. Amém? Deus me chama, repete comigo. Vira para a pessoa e diga assim, ó, Deus está chamando a mim. Deus está me chamando, queridos, Deus me chama. E esse é o tema, o desafio para mim e para você nessa tarde. Deus me chama. Deus me chama, Deus me chama, Deus me chama. Não esquece isso, Deus está te chamando. Você, homem, mulher, moço ou rapaz, Deus está chamando nessa tarde, você e eu, para algo tremendo e maravilhoso. Você está preparado? Sim ou não? Porque se você não tiver, você vai ter que correr bastante, mas você vai se preparar. 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. E vai aparecer aí na tela para você, e a gente vai acompanhando. Vamos lá? Vamos ler juntos, são 3 versículos. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo o 12º parelho. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. 3 versículos tremendos, maravilhosos para mim e para você, e eu tenho aprendido muito. Este ano vou estar estudando a vida de Eliseu, e queridos, como Eliseu é tremendo. Eliseu, profeta de Deus, e esse Eliseu, ele foi alcançado, trabalhado, treinado por Elias, também profeta de Deus. E se você observar, Eliseu, ele pediu para Elias uma porção dobrada do Espírito Santo. E o que Eliseu fez foi o dobro das ações que Elias havia feito antes dele. E se você olhar e observar, você vai perceber aqui que Eliseu fez só 15 ações, milagres que estão registrados. E à medida do ano eu vou caminhar um pouquinho com você nessas ações, nesses milagres. Foram 15 momentos na vida de Eliseu, algo tremendo, algo maravilhoso, algo gostoso que a gente vai aprendendo nessa caminhada, à medida que a gente vai estudando uma palavra de Deus. E o sentido, o significado do nome Eliseu é Deus é salvação. Queridos, eu quero dizer que Deus é salvação para o momento em que você está vivendo hoje e agora. Deus é salvação no meio da sua família, não importa. Eu tenho orado há mais de 30 anos pela minha família. Só minha irmã caçula, até esse presente momento, aceitou Jesus. Mas eu creio, Deus vai transformar a vida do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias e tios, para a glória do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Deus tem grandes coisas para realizar na sua e na minha vida. Deus tem grandes coisas para realizar no seu viver e a partir do seu viver, eu não tenho dúvida disso. E aí, eu vou aprendendo que Deus abençoa todo crente que atende o seu chamado. Repete comigo, Deus abençoa a todo crente que atende o seu chamado. E a palavra-chave aqui para nós é chamado. Deus me chama, a mim, a você, nessa tarde. Eu aprendo 3 coisas nesse texto. E a primeira delas, queridos, eu aprendo é que Eliseu priorizou a vontade de Deus. Repete comigo. Eliseu
priorizou a vontade de Deus. Versículo 19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. O texto e o contexto aqui, queridos, é que Eliseu estava trabalhando, estava arando a terra, preparando a terra para receber a semente, para poder colher frutos da própria terra. E foi nesse contexto que Deus o chamou. E a gente vai aprendendo que Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas ocupadas. Deus não vai chamar pessoas que estão lá, calmo, sereno, tranquilo, salvo, satisfeito, sentado. É alguém que está preocupado em priorizar a vontade de Deus. Talvez você diga assim: mas pastor, a minha agenda é cruel comigo. Então se prepare, porque é com você mesmo que Deus está trabalhando. Talvez você vai dizer assim: pastor, eu estou desempregado. Então eu quero dizer para você que vai ser por pouco tempo, porque Deus vai te arranjar trabalho, você vai ganhar e você vai dizer assim: eu não posso negar, foi a mão poderosa do Senhor Jesus. Eu lembro, queridos, que o ano passado, em uma das nossas células, um casal estava sendo desafiado para assumir a liderança. Ele estava desempregado. Ele falou: Senhor, nós queremos, mas não podemos. Como que a gente vai fazer? A gente não tem nem condições de ter combustível para ir na célula. E eles lutando, orando, jejuando. E chegou um determinado dia, ele falou: Deus, o que eu percebo do Senhor, o que o Senhor está dizendo, sim, aceite e vai à frente. Ele disse sim. Queridos, 5 minutos depois, no máximo, o telefone tocou e disse assim: sabe aquela entrevista que você fez? Você foi aprovado, começa segunda-feira. Quando o reino de Deus começa a ser prioridade para nós, queridos, a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. Eu até perguntei para o casal: por que você não fez isso antes? Pois é, pastor, se eu soubesse, já tinha aceito há meses antes. É hoje que você precisa começar a priorizar o reino de Deus na sua vida. É hoje que você vai começar a perceber que Deus está chamando a mim e a você para fazer a diferença. Eliseu, querido, estava lavrando a terra. Pessoas ocupadas são pessoas responsáveis. Pessoas ocupadas são pessoas proativas, sabe o que precisa ser feito e vai lá e faz. Pessoas ocupadas são pessoas que você pode contar com elas sempre. Pessoas ocupadas são pessoas que estão tendo experiências com Deus e com as pessoas. Deus estava chamando aqui Eliseu. Mateus 22:14 diz assim: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Talvez você está ouvindo a voz de Deus e dizendo: agora não, eu tenho outra prioridade que eu preciso realizar antes disso. Para trabalhar na obra do Senhor, a gente precisa aprender a dizer sim, Senhor. Eis-me aqui, ao Rei que tem resposta para tudo em todo tempo. Queridos, eu tenho aprendido, estava lendo um livro de Joel Comiskey, Multiplicando a Liderança, e ele diz o seguinte, quando ele fala de mentorear, de acompanhar, de abençoar outros, uma experiência de relacionamento no qual uma pessoa fortalece outra, compartilhando as coisas que Deus tem dado a ela, não é comum em nossa sociedade. A nossa sociedade é egoísta, é egocêntrica. Ela quer primeiro eu, depois, se der, você. Mas quando a gente começa a experimentar o reino de Deus, Ele vai nos ensinando, dizendo assim: primeiro você, depois se der eu. A gente vai aprendendo a compartilhar, a abençoar. A nossa cultura, do nosso dia, no nosso Brasil é: primeiro eu, se der, você entra também. Deus está dizendo o seguinte: não, primeiro você abençoa a pessoa. Vai abençoando, vai estendendo a mão, vai compartilhando. Quem não anda com Deus não tem experiência fresquinha para compartilhar com o Senhor. Ele vai falar do passado, ele vai ter saudade de como que era antes. Deus está dizendo que Ele está te chamando hoje para viver experiências com Ele. Vencer medos, vencer obstáculos, dificuldades que a gente vai vivendo e vivenciando. Eu lembro, queridos, que antes de ser pastor,
Eu trabalhava no Banco Sudamérica, trabalhei no Banco Safra e fui depois para o Banco Sudamérica. Eu estava nos primeiros anos de casamento, dos 32 que fizemos agora em janeiro, dia 10 de janeiro, completamos 32 anos de casados, mas estava no começo ali, 88, 89. Estava trabalhando no banco, trabalhava pesado, chegava cedo, saía tarde. Eu comecei na época como contínuo, depois virei escriturário. E no dia 29 de abril de 88, Deus tinha falado assim, vai lá e pede demissão. Eu estava feliz, eu estava fazendo um seminário, e Deus disse assim, pede demissão. Eu até brincava, Deus, o senhor está maluco, eu vou fazer o quê? E Deus disse assim, peça demissão. Eu falei, tá bom, né? Fui trabalhar o dia seguinte. Chego lá na agência, a agência, por sinal, naquela época era bem frente aqui à primeira igreja, e o gerente administrativo me chamou e colocou uma carta. Eu imaginei, deve ser a minha demissão, Deus já está ajudando. Sabe o que era, queridos? Uma promoção para auxiliar de gerente. Imagina como é que foi aquele dia, o diabo dizendo assim o tempo todo, tu é doido, bichinho. Fica onde você está. Olha para trás para ver a fila, tem um monte de gente querendo pegar o que você está. Quer trabalhar onde você está. Final do dia, apesar do capeta lá, tá na orelha da gente, eu fui lá, né, preparei minha carta, entreguei para o Rogério, que era o gerente administrativo, ele falou, o que é isso? Ele falou assim, leia. Ele disse assim, você está maluco, meu? Todo mundo quer chegar onde você está, sendo convidado, você está pedindo demissão, você é louco. Eu falei, eu decidi, eu escolhi obedecer a Deus. Sou servo do Senhor. Eu não tinha convite de igrejas, não tinha um outro trabalho, mas eu decidi obedecer a Deus. Não dá para esquecer essa data, é a data do aniversário da minha cunhada. Eles estavam fazendo um aniversário, eu cheguei tarde, só no outro dia fui falar para minha esposa, ela disse, amor, você está louco? Eu falei, louco por Jesus. Algumas semanas depois, tinham 4 convites de 4 igrejas diferentes, havia um outro banco convidando, e o Rogério tinha dito, olha, nós nunca na nossa agência, ninguém pediu demissão, você é o primeiro, nós vamos deixar a porta aberta. Se você voltar atrás, você pode voltar e trabalhar conosco. Eu agradeci, nunca mais eu voltei lá. Queridos, quando a gente decide no nosso coração priorizar a vontade de Deus, crer que Deus tem o melhor para nós, não tem como errar. Eliseu, quando ele percebeu, ele ia chegando com a capa e colocou sobre ele, ele percebeu, Deus está me chamando, Deus está me escolhendo, e eu não vou negar. Queridos, Deus está chamando hoje, você e a mim, para fazer a vontade dEle, não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade soberana de Deus. Deus faz primeiro a obra na minha e na sua vida, para depois, a partir da nossa vida, abençoar outras pessoas. É como a gente viu no testemunho do batismo aqui, 50 e poucos anos, estava amarrado ao tabagismo, e foi liberta quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Nada resiste ao nosso Deus vivo e poderoso. Nada, queridos, nada, 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 absolutamente nada. Eliseu priorizou a vontade de Deus. E você está priorizando a vontade do Senhor? O que tem impedido você de estar mais perto daquele que pode todas as coisas? Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Eliseu. Ele priorizou a vontade de Deus. A segunda coisa que eu vou aprendendo é que Eliseu valorizou a família. Repete comigo. Eliseu valorizou a família. Versículo 20 vai dizendo o seguinte, que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Deus abençoa, queridos, todo crente que atende ao chamado do Senhor. Por isso, Eliseu priorizou, né, o chamado, a vontade de Deus, e Eliseu valorizou a família. Versículo 20 está dizendo que ele queria ir lá beijar, alguém que era carinhoso, amoroso. O que é que eu vou aprendendo, queridos, aqui com Eliseu nesse momento? Primeira coisa que eu vou aprendendo é que Eliseu valorizava a sua família biológica.
Eu quero ir lá, me despedir deles antes de fazer aquilo que Deus está me chamando. Valorizar. Você valoriza a sua família, seus pais, seus filhos, seus irmãos, a sua família. Pastor, o senhor não sabe como é a minha. Então pergunta para alguém que não tem família. Se ele vai preferir conviver com uma família que tem dificuldade, obstáculo, ou sozinho. Eu tenho certeza que a pessoa sozinha vai dizer, eu prefiro ter alguém com quem brigar, porque às vezes eu estou doido da vida sozinho, não tenho nem com quem brigar, eu tenho que chorar sozinho. Eliseu valorizava, queridos, a sua família biológica. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o evangelho, foi no meio de uma família, que não era a minha família, mas se tornou parte da minha família, era o Iveson, está aí a foto dele, o Iveson, a Flávia, eles namoraram 7 anos antes de casar, ele que me levou para o Senhor Jesus, mas na verdade foi a mãe do Iveson que começou todas as coisas. A gente estava brincando na casa dele, e ela chegou e falou, meninos, são 5 filhos, está na hora do nosso culto doméstico. E a gente foi com uma alegria tremenda para o culto doméstico. Mas a gente foi. Não pensa, você brincando, um negócio gostoso, para tudo, vem para o culto. Para e vem. Todo mundo foi. E eu lembro até hoje, o assunto daquele culto doméstico. Era sobre a vida de João Batista. Todo mundo participou, terminou o culto doméstico, todo mundo voltou para as suas atividades, brincadeira. Aquela irmã que vive até hoje, o esposo já faleceu, ela investiu na minha vida, eu fui para o acampamento Palavra da Vida, e ali eu encontrei o Senhor Jesus, 2 de maio de 81, eu aceitei Jesus, ela foi sempre investindo. Eu vi o relacionamento deles, e em casa não era legal, eu já tinha fechado minhas mãos para brigar literalmente com meu pai, mas quando eu aceitei Jesus, queridos, eu fui lá e conversei com meu pai, olho no olho, dizendo, pai, eu amo o Senhor, me perdoa pelas pisadas da bola. Sabe por quê, queridos? Quando a gente começa a priorizar o reino de Deus, a gente começa a valorizar a nossa família. E até hoje é interessante. Deixa eu pegar uma bênção. Vem cá, amada irmã, você que quer ser voluntário, vem cá. Não, vem cá. Isso. Ele vai ser eu e eu vou ser o meu pai. Imagina 2 anos sem a gente se ver. Tá? Então ele é o Djalma, eu sou o pai. Então imagina até hoje, quando ele vai me buscar no aeroporto, ele me cumprimenta depois de 2 anos sem a gente se ver. A gente se fala só por telefone. Até hoje é assim. Então você vai dar um abraço, imagina, 2 anos sem ver seu pai, e aí você vê o pai, a alegria que está. Pode me abraçar. Obrigado. Até hoje é assim, querido. Eu beijo ele, minha irmã diz assim, meu irmão, não para não. Os olhos do nosso pai ficam brilhantes, cheio de lágrima, de alegria. Ele não tem força para levantar, abraçar. Os olhos dele ficam desse tamanho, com vergonha, com o que os outros vão pensar. Acha que a gente são 2, você entendeu, né? E aí, mas eu não estou nem aí. Eu abraço, eu beijo ele, né? Sabe por quê, queridos? A gente começa a valorizar a nossa família. Nossos valores, nossas prioridades começam a mudar profundamente, maravilhosamente. Mas Eliseu aqui, ele vai me ensinando que além de valorizar a família biológica, ele vai valorizando a família espiritual, a igreja, o pequeno grupo multiplicador, a célula, o discipulador que Deus deu para você. Queridos, como é que você vai valorizar, como é que você vai abençoar algo que você não valoriza? Como é que você vai dar importância a algo que você não valoriza? Se você fica falando mal, não existe igreja perfeita. Mas se você fica falando mal da igreja, como é que você vai valorizar algo que você critica, questiona, deprecia?
Imagina domingo, na hora do almoço, lá a família reunida, e você falando mal da igreja, da liderança, dos pastores. Eu te pergunto, você acha que os seus filhos vão querer caminhar por esse caminho, ouvindo você falando mal daquilo que você não valoriza? Você acha que seus filhos, ouvindo isso, vão querer ir para a igreja, andar nesse caminho, ir para uma célula? Eu vou te dizer, não vão querer. Não vão querer, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa. D. Howard Mills tem um livro que ele fala lealdade e deslealdade. Ele diz o seguinte: uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Uma pessoa que tem no seu coração o desejo de ser desleal, ele até fala, ele vai camuflando, mas lá no seu íntimo, ele não valoriza, ele não é leal. É uma pessoa que está sempre murmurando, semeando um ódio, semeando a contenda. Ele diz, logo em seguida, o seguinte: para ministrar como líderes eficazes, vocês precisam exibir o amor sobre o qual Jesus falou. As pessoas são atraídas pelo amor. É o amor. As pessoas vão perceber se você está ali simplesmente para cumprir algo, ou se você está lá porque é apaixonado por Deus e por pessoas. Lealdade e deslealdade, queridos. Eu e minha esposa lideramos uma célula de número 306. E nós cremos que é a melhor célula do universo. Não é porque a gente é bom, é porque a gente valoriza aquilo que Deus nos deu. É a melhor célula, e você deve lá na sua célula dizer, eu estou no melhor lugar que Deus preparou para mim. É o lugar de transformação, é o lugar de mudança, é o lugar do agir de Deus, é o lugar em que as vidas encontram uma amizade sincera e honesta. Não é um lugar perfeito, mas é um lugar abençoador. O ano passado nós tivemos o privilégio de multiplicar 3 vezes, já somos prontos para multiplicar de novo. E eu quero isso para você também, que você experimente crescer, alcançar, abençoar vidas em Cristo Jesus. Mas preste atenção nessa frase. Se você não valoriza o que Deus te deu, significa que você está pronto para perder o que você não valoriza. Se você não valoriza o que Deus te deu, significa que você está pronto para perder o que você não valoriza. Deus te separou, Deus te preparou para valorizar a família biológica, mas a família espiritual, meu amado, minha amada em Cristo Jesus. Eliseu valorizou Elias, e sabe por quê? Porque ele já valorizava a sua família. Eliseu valorizava a sua família. Eliseu chamou Elias de pai, porque ele aprendeu isso na sua casa. Ele foi aprendendo, e ele foi colocando isso no seu coração. Se você ainda não se vê como filho, filha do Senhor, eu quero dizer que você precisa desesperadamente buscar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso me sentir filho ou filha desse Pai maravilhoso. E aí você vai perceber as experiências que Deus vai sussurrando no seu coração, na sua vida, para a glória do Senhor. Deus como Pai te colocou você e a mim, no meio de uma família chamada igreja, queridos, para a gente cuidar de gente. A gente está aqui para cuidar de gente. Eu e você precisamos cuidar de vidas, de pessoas. A gente não pode cuidar só de nós mesmos. A gente precisa cuidar de pessoas. Pessoas são desafiadoras. E a gente tem que ter uma criatividade que Deus dá mesmo, para a gente trabalhar no coração e não desistir delas. 1 Crônicas 15, 29, fala de Mical. Quem era Mical? Filha de Saul, que havia morrido, era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E Mical casou com Davi, que era agora o atual rei de Israel. Davi, então, com seu desejo de trazer para a cidade de Davi, para a cidade do Senhor, a arca que simbolizava a presença do Senhor. Na primeira tentativa, uma pessoa morreu e eles abortaram o processo. Mas depois, Davi, ele começou a trazer a arca de novo. As pessoas vinham dançando, entre elas Davi, o próprio rei, dançava também.
E, queridos, era impressionante, ele entrou na cidade dançando com alegria, pensa, a alegria da presença do Senhor ali na cidade. Mical então olha pela janela, vê Davi dançando, e no seu coração, diz a palavra de Deus, o rejeitou. Algumas versões diz, desprezou no seu coração. E Mical chega assim, que é isso que tu fizestes? E a partir dessa postura de Mical, Davi, o rei de Israel, jamais, a partir daquele dia, teve qualquer envolvimento com Mical. E Mical se tornou estéril o resto da sua vida. Gerar filhos, multiplicar, abençoar vidas tem tudo a ver com o que a gente valoriza. Quando a gente não valoriza, quando a gente não é leal, quando a gente desonra, o resultado é esterilidade. Você não vai produzir. Mas quando a gente começa a valorizar, quando a gente começa a honrar, quando a gente começa a abençoar, querido, ser leal, o resultado é fruto, são filhos, é Deus abençoando, estendendo uma mão para aquele que está conectado a Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Quando a gente está conectado com a videira verdadeira, os frutos virão. Você tem valorizado e honrado a sua família espiritual? Você tem valorizado a sua célula, o seu pequeno grupo multiplicador? Terceira e última coisa que eu vou aprendendo com Eliseu. Eliseu queimou os carros e matou os bois. Versículo 21 está dizendo que Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Deus abençoa todo crente que atende ao chamado divino. Por isso que Eliseu, que atendeu ao chamado, priorizou a vontade de Deus, valorizou a família biológica e a família espiritual. E por fim, Eliseu aqui, queridos, diz o texto, que ele queimou os carros e matou os bois. Eliseu era jovem, solteiro, trabalhador, ajudava o pai, que era rico fazendeiro, mas quando ele ouviu o chamado, ele tomou uma decisão. Eu vou queimar, vou matar os bois, vou queimar todos esses aparatos para que não seja um obstáculo para eu servir e depender ao Deus vivo e poderoso. Quando eu começo a olhar aqui para a vida de Eliseu, eu vou aprendendo que Eliseu me ensina que eu preciso resolver o meu passado e as dependências da minha vida. Preciso resolver. Senão não tem como eu começar uma nova fase na minha vida. Não tem como eu prosseguir. Por isso que ele matou os bois, queimou os aparatos, porque ele falou assim, eu não posso depender disto. Alguém que já teve a experiência de nascer de novo, ou seja, tem uma experiência com Deus. Entender que a pessoa é pecadora e o pecado nos escraviza ao diabo. Quando a gente desvaloriza, desonra alguém, quando a gente peca, a gente está tendo comunhão com o diabo, com as trevas. Mas quando a gente tem um novo nascimento, a gente rompe e diz assim, inimigo, você não tem mais poder sobre a minha vida. A minha prioridade é outra, glorificar o meu Deus amoroso. É possível até alguém, sem ter tido uma experiência com o Senhor do novo nascimento, até chegar à liderança de célula. Mas quem tem uma experiência com o Senhor, seus olhos brilham, seu coração está pulsando e dizendo assim, esse é o Deus que ninguém resiste. Esse é o Deus. Resolver pendências, queridos, significa que, às vezes, você veio do mundão aí e tinha dívidas. Você precisa pagar as dívidas, mesmo que isso leve um tempo. Porque senão, você vai dar uma de santo e o diabo vai chegar assim e falar assim, ô diabo, tu é santo, hein? Mas e aquela dívida que você tem ali? Está feia a coisa. Talvez você veio do mundão e deixou um filho lá. E aí o diabo chega assim e vai jogar na sua cara. Ah, agora você é um santão, né? E aquele filho que você gerou lá e abandonou? Você precisa assumir a responsabilidade. Talvez você veio do mundão aí e está amaziado, ajuntado,
E aí você está tentando andar na presença de Deus e o inimigo fala assim, não adianta não. Você tem pendência, tem que casar, meu irmão. Tem que casar. Tem que resolver as pendências do passado, da nossa vida, queridos. Porque senão a gente não vai conseguir avançar em Cristo Jesus. Ed Lewis Cole, ele escreveu um livro maravilhoso, recomendo para você, ele diz assim, a capacidade de resistir à adversidade vem da fé. A fé vem de estudar a palavra de Deus e desenvolver um caráter semelhante a de Cristo. Queridos, para você resistir às batalhas da vida é fé, e a fé só vem se você mergulhar na palavra de Deus, se você comer na palavra de Deus, se você dizer, Senhor, fala comigo, me abençoa, me mostra, Ele vai falando, Ele vai ministrando, Ele vai sussurrando, e aí você vai percebendo que Ele vai moldando o teu coração, para você ficar mais parecido com o Senhor Jesus. O que você precisa deixar para seguir o Senhor Jesus? O que está amarrando o teu coração? A gente aprende 3 coisas no dia de hoje. Eliseu priorizou a vontade de Deus, atendeu o seu chamado. Eliseu valorizou o que ele tinha, família biológica e espiritual. Eliseu queimou os bois, queimou os carros e matou os bois. Feche seus olhos por alguns instantes. Baixa a sua cabeça. Você está diante do Deus vivo e poderoso. O que você precisa queimar para dizer, Senhor, é eu e o Senhor agora? O que você precisa começar a valorizar? E você percebe, Senhor, eu não consigo. Eu e você não vamos conseguir mesmo, meu amado, minha amada, se a gente não colocar isso nas mãos de Deus e depender do Senhor. Talvez Deus está falando no teu coração nessa tarde. Que posição você vai tomar ouvindo uma palavra como essa? Você pode voltar para sua casa, que palavra gostosa, mas Deus está dizendo, Deus me chama. O que você vai dizer? Vai fazer como Eliseu e dizer assim, eu vou, conta comigo. A decisão é sua. Nessa tarde, você crente em Jesus, precisa tomar uma decisão. Eu quero orar com você. Eu estou falando nesse momento para crente. Se você precisa tomar uma decisão, queimar alguma coisa, eu quero que você saia do seu lugar, você vem aqui à frente agora, eu quero orar com você e por você. Segundo e último desafio nessa tarde. Você está lutando na sua vida com todas as forças, com boa vontade, com um bom coração, mas você tem certeza que se você morrer hoje, o teu desespero será grande porque você não sabe sobre o seu futuro na eternidade. Eu quero convidar você aonde você estiver, se você quer aprender a andar com Jesus, se você quer oferecer o controle da sua vida para Jesus, eu gostaria que você, aonde estivesse, ficasse em pé, e eu quero orar pela sua vida também nesse exato momento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Quer fazer isso? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só você pode tomar essa decisão. Se você é crente em Cristo Jesus e precisa romper com alguma coisa, eu quero que você saia de onde você estiver e venha aqui. Fica aqui, à minha direita. Eu quero orar bem pertinho de você nesse instante. Se você quer dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso entregar o controle absoluto da minha vida, porque sempre eu estou caindo, ou nas mesmas coisas, ou em coisas diferentes. Eu preciso, Senhor, me libertar de uma maneira completa em Cristo Jesus. Só você